Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional, fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Meu bem-vindo hoje vai para você que está chegando aí pela primeira vez, a você também que sempre nos acompanha, que alegria tê-los de volta, você que é nossos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. A gente tem estudado capítulo por capítulo da Bíblia. Estamos na 4ª temporada vendo o Evangelho de Lucas, hoje episódio número 309, esse é o capítulo 12, a parte terceira do capítulo 12. Estamos vendo capítulo por capítulo, tem sido uma caminhada, uma jornada de muito aprendizado. Eu tenho certeza que aqueles que têm nos acompanhado têm nos dado um retorno, um feedback que tem sido bastante jóia, de bastante crescimento, de edificação. E por isso hoje nós vamos continuar. Hoje nós vamos falar sobre essa soberania de Deus. Deus é soberano no mundo, sobre a lealdade e o nosso dever sagrado para com Ele. Vamos falar do reino de Deus, a suficiência de Cristo, o que acontece com a morte, essa espécie de visita divina, que acontece. Vamos falar das glórias, as responsabilidades do ministério cristão, tudo pautado aqui ponto a ponto, rapidinho para você. Então vamos lá, sem mais perca de tempo. Vamos lá então. Deus, ele é soberano, meus queridos, do mundo. E muito mais do que isso, Deus é o Pai dos homens. Sim, ele é um Pai real, ele é um Rei paternal, do jeito que você preferir. A oração do Senhor, ela pode ter nos ensinado isso. Pai nosso, venha o teu reino. Deus é para todos nós e muito mais do que todas essas duas relações humanas representam. Só que uma o apresenta em um aspecto e a outra em outro. Aqui Cristo nos convida, nesse capítulo, que você vai ler lá com calma, em oração, ele nos convida a pensar nele como um soberano, o reino de Deus, do qual podemos nos tornar cidadãos. Buscai a cidadania ou buscai o reino de Deus. Jesus Cristo lançou uma ideia perfeitamente nova quando ele fala a respeito desse reino. Em sua mente, isso não era nada menos que um império espiritual universal, um reino de paz, justiça e alegria, amplo como o mundo e duradouro como o tempo. Sim, um reino a ser estabelecido sem formar um regimento, um reino de Deus, no qual todos os homens de todas as terras e línguas deveriam possuí-lo como seu legítimo soberano. Deveriam obedecer alegremente às suas leis justas e deveriam habitar juntos em santidade e amor. E dentro deste reino, a lealdade é o nosso dever sagrado. Cristo nos convoca à cidadania, ele diz imperativamente: buscai o reino. E ele nos pede que procuremos entrar nele em vez de perseguir quaisquer objetos terrenos, em vez de nos preocuparmos ansiosamente com suprimentos temporais. Ele indica que isso é algo que tem a primeira reivindicação em nosso pensamento e em nosso esforço. E assim de fato tem, pois Deus é aquele rei. Ser desleal é a mais baixa profundidade de ingratidão, meus queridos. É o abandono deliberado do dever mais obrigatório, é o rompimento culposo do laço mais sagrado. Sendo que ele é para todos os homens, tendo feito o que ele fez por todos os homens, ele corretamente exige de nós, por meio de Jesus Cristo, nossa fidelidade e o nosso serviço leal.
Para responder a esse chamado do Salvador e nos tornarmos cidadãos do reino de Deus, nós devemos oferecer-lhe algo mais do que a honra de um joelho dobrado, ou o tributo da voz aclamada, ou o serviço de uma mão obediente. Nós devemos trazer a homenagem de um espírito reverente, a afeição de um coração amoroso, sim, e a submissão de nossa vontade a dele. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a promessa da suficiência de Cristo a todos os seus súditos leais. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele assegura aqueles que entram em seu santo reino, não de fato luxo, não uma grande medida de prosperidade e prazer, não, mas de suficiência. Aqueles que se entregam a Ele, que vivem em seu serviço, podem ter certeza de que não desejarão nenhuma coisa boa. Nada que realmente contribua para o bem-estar deles Ele reterá. Todos os recursos estão à sua disposição e Ele cuidará para que seus filhos sejam completamente supridos. Ninguém seja mantido fora do reino, porque teme males sociais. Deus os protegerá e os salvará. Ninguém que esteja no reino desanime, embora as circunstâncias sejam contra você. No momento certo, Deus aparecerá em seu favor. Bondade e misericórdia o seguirão todos os dias de sua vida e os acompanharão até os portões da cidade celestial. Esta é sua promessa. Sim. O versículo 35 ao 40, aqui desse capítulo 12, nós vemos que a morte ela representa uma visita divina. Mas como? Na morte, Deus ele vem a todos nós em julgamento. A morte é a penalidade designada à nossa pecaminosidade, ao nosso pecado. Na morte, Deus vem a nós em providência. Deus nos deu uma estrutura perecível. A vida é transitória. É construída apenas para durar um período de anos, que depois de um certo ponto começa a se desgastar e diminuir. Na morte, Cristo vem a nós em uma convocação sagrada. Na vida, a voz de Deus deve ser ouvida diariamente, dizendo: aproveite essas capacidades, use essas oportunidades, cultive essa natureza espiritual que lhe confiei, sirva seus irmãos, glorifique meu nome. Mas na morte, Cristo vem a nós e nos chama à sua presença, então ouviremos dizer: agora me dá conta da vida que eu te confiei e colha o que você semeou. A preparação para a morte, ela é parte da representatividade da sabedoria humana. Estejam cingidos os vossos lombos, sejam como homens que esperam pelo seu Senhor. O Filho do Homem vem em uma hora em que vocês não pensais. É verdade que nos casos de morte súbita, na investigação posterior, quase sempre se descobre que havia sinais de perigo de advertências bondosas do autor de nossa natureza, de que o fim, ele não estava longe. Mas é também igualmente verdade que a morte ela é inesperada quando chega. O nosso hábito mental é sempre de esperar pela continuidade da vida, onde há separação e término. Que haja continuidade, que haja retorno, que haja restauração. Mas será uma coisa abençoada estarmos prontos para essa visão de nosso Senhor. Não apenas e nem principalmente, porque assim nós poderemos atravessar com calma e esperança para o outro país, mas porque estaremos então prontos para aqueles altos serviços e honras celestiais que o nosso gracioso e generoso Mestre pretende conferir a nós. Leia o versículo 37, leia o versículo 41 até o 59 e veja as glórias e a responsabilidade do dever cristão, privilégios e direitos, mas responsabilidades. A parábola anterior, ela atraiu Pedro por causa de sua gloriosa promessa.
E ele se pergunta se ela pode se aplicar a todos os cristãos ou se é algo apenas direcionado aos apóstolos. No versículo 42 ao 44, nós vemos o grande desígnio do ministério, que é alimentar o rebanho de Deus. Todos os outros deveres, eles são subsidiários a isso, pois as almas precisam ser alimentadas com a verdade tão regularmente quanto o corpo com comida. E para este fim, o ministério cristão, ele deve, portanto, direcionar todos os seus efeitos para que o povo possa ser alimentado. E é preciso dizer que a verdade que nutre as almas dos homens é a verdade que, como é em Jesus. Sim. Quando Jesus ele é apresentado na glória de sua pessoa e ofícios, então as almas famintas elas são salvas e satisfeitas. Agora o nosso Senhor declara que o ministério ele continuará para o tal propósito até o seu advento. A família de Deus sempre precisará do alimento fornecido pelo ministério. Cristo promete ao ministro fiel nada menos do que uma influência universal. Sim, ele deve ser o governante de tudo o que tem. Outros podem ter alguma influência, mas um ministro fiel, ele terá no mundo renovado a soberania universal. E o que é isso? É que a influência ministerial ela é muitas vezes incomparavelmente a mais grandiosa e ampla função exercida entre os homens nessa vida. Quanto mais na vida e ordem que serão introduzidos pelo advento. O versículo 45 e 46 nos dá essa ideia de que alguns no ministério, ao que parece, em vez de viver na expectativa de Cristo, eles viverão como se o advento, a volta dele, estivesse muito retardado e nunca viesse a acontecer. Nesse caso, a tirania egoísta sobre as pessoas comprometida com eles logo se manifestará. E esse déspota autoindulgente, sobre ele o nosso Senhor virá repentinamente para designar sua porção com os incrédulos. É isso que o texto nos ensina. Um ministério que não é sério, mas autoindulgente, tirânico, tem diante de si uma terrível condenação. Veja o versículo 49 até o 53 o que fala. O fogo que nosso Senhor veio acender é o do entusiasmo espiritual. Tal fogo ele queimou no coração dos discípulos enquanto ele falava com eles no caminho de Emaús. Tal fogo como foi prometido. Tal chama é apenas a comoção abençoada de que o mundo precisa. Mas no acender da chama sagrada do nosso Senhor será diferente. Ele vê quão inevitável é essa terrível experiência. E ainda assim anseia pela cruz que deve coroar o seu trabalho e revolucionar o mundo. A cruz de Cristo é realmente o grande divisor da humanidade por sua instrumentalidade. As famílias são divididas em diferentes campos e a batalha da verdade começa. Mas a divisão que Cristo cria, ela é infinitamente melhor do que qualquer unidade sem a representatividade dele. É muito melhor que tenhamos que lutar pela verdade do que vivemos, sim. Porque a batalha por Cristo ela é um exercício salutar e a vitória finalmente está assegurada. Sem nenhuma sombra de dúvida. Versículos 54 ao 56, ele agora está falando ao povo e não aos apóstolos. Ele aponta como eles podem antecipar a chuva e o calor por certos sinais da natureza. As pessoas se tornam sábias do clima e muitas vezes podem mostrar um poder preditivo maravilhoso, impressionante. E diante de seus olhos estavam pendurados os sinais de uma grande disputa entre o bem e o mal. Sim, entre Cristo e o mundo. E, no entanto, os seus corações hipócritas não lhes permitiam apreciar os sinais ou tomar o lado apropriado.
É um fato curioso que muitos estudarão as leis da natureza física com intenso interesse e até sucesso, e ainda assim negligenciarão totalmente aquelas leis do governo divino que envolvem a mais poderosa de todas as revoluções. A hipocrisia do coração o nosso Salvador aqui diz, o segredo de tal apatia inconsistente. Olha os versículos 57 ao 59. O adversário, magistrado e oficial. 3 indivíduos necessários para a iniciação, execução de um julgamento humano. Mas o contexto mostra que Jesus se refere ao julgamento divino que esses hipócritas estão cortejando. E nesse caso, o adversário, juiz e oficial estão unidos na pessoa de Deus. Ele é o adversário para nos acusar de nossas faltas nesse contexto, no julgamento. Não hoje, tá bom? Ele vai vir como juiz aqui nesse contexto e não mais como salvador. Ele é o juiz para decidir a nossa culpa. É ele que vai executar a devida vingança contra nós, sim, caso incorramos nisso. Mas Cristo, consequentemente, ele insta-nos à reconciliação com Deus sem demora. Para garantir isso, ele apela à consciência deles. Eles certamente podem chegar a esta conclusão, que ao se opor e perseguir a ele, eles não estão fazendo o que é certo. Deixe-os ver, então, que eles sejam libertados de sua condenação. Meus queridos, apenas um caminho está aberto, e é lançando-se sobre sua misericórdia, Deus, na pessoa de Cristo, manifestada em Cristo. E é dessa maneira designada que o nosso Senhor os deixa sem nenhuma desculpa. Sim, há certamente um ar desesperado sobre os termos desse julgamento. O pagamento do último centavo é certamente impossível na eternidade. E os atuais programas de remediação sobre a vida futura são apenas para atrair mentes irrefletidas para a destruição. Entre no perdão e no progresso espiritual que Deus nos oferece agora. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo, eles estão livres de toda condenação. Na segunda volta de Cristo, aqueles que estão nele já estão absolvidos. O julgamento e a condenação não será para os que estão em Cristo. Essa é a sua promessa que se deleita aqueles que acreditam em sua palavra, tá bom? A gente se encontra em breve para continuar meditando na palavra de Deus, detalhe por detalhe. A gente tem aprendido muita coisa impressionantemente joia para as nossas vidas, tá bom? Até lá, Deus abençoe, tchau, tchau.